150 minutos por semana é o que a Organização Mundial da Saúde fala que nós precisamos nos exercitar. É muito pouco, gente. É 30 minutos uma subida de escada. Então a gente tem esses sintomas de névoa cerebral, brain fog, esquecimento. Você tá dentro da casa, você vai pro quarto, você não lembra o que você veio pegar, volta pra sala e volta pro quarto. Você é a pessoa mais importante da sua história. A gente tem uma taxa altíssima de mulheres que pedem demissão, muitas vezes, do trabalho nessa fase por conta disso. Uau! Né? Então a gente falar sobre essas mudanças e estar junto de outras mulheres faz muita diferença. Quando a vida tá calma, a gente tá de férias, não, tudo bem, deixa passar. Mas é muito comum, quando a vida fica corrida, a gente deixar de cuidar da gente mesmo. Mas nessa época que a gente tem que intensificar os cuidados, né? Sejam bem-vindas a mais um episódio do Lifetime WCast. O episódio feito por mulheres e para mulheres. E nessa temporada a gente tá desmistificando diversos temas do universo feminino. Eu sou Maíra Carboni, cofundadora da Lifetime W e diretora de marketing da Lifetime. Eu sou Fernanda Moura, cofundadora da Lifetime W e head de planejamento patrimonial da Lifetime. E primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros, Acorde, Laces e a Inova Business School. E nesse episódio a gente vai desmistificar um tema que muitas mulheres sentem, mas muito poucas falam. Menopausa e perimenopausa. Fique com a gente até o final para acompanhar esse papo que eu tenho certeza que vai ser muito especial. Quantas de vocês já se sentiram incompreendidas, sensíveis demais ou com aquela sensação de que eu não sou mais a mesma? Parece que é o corpo dando sinais, não parece? Hoje a gente vai falar de menopausa e de perimenopausa, com carinho, com calma, sem tabu. Vamos dar nome naquele sentimento em que a mulher passa, muitas vezes sozinha, então fica com a gente. E para ter essa conversa, a gente trouxe duas convidadas extremamente especiais. Elas já tiveram com a gente num episódio anterior e teve tanta procura e tantas dúvidas que a gente convidou mais uma vez para esse papo. Cris, Tati, muito bem-vindas a mais esse episódio conosco. Obrigada, Super meninas. obrigada, Muito obrigada. Que prazer. Mais do que a gente apresentá-las, eu convido vocês a contarem bem rapidinho quem são vocês e como é que vocês vão hoje trazer esse tema tão relevante para a gente. Eu sou a Cris Guarnieri, sou dermatologista há 25 anos, fiz toda a minha formação na Faculdade de Medicina da USP. Mas eu acho que o que é mais importante, gente, além de todos os meus currículos, é o que eu atendo no dia a dia, o que eu tenho para trazer para vocês. Essa experiência de mulheres extremamente interessantes, como vocês, que chegam no dia a dia do consultório não se reconhecendo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Vai ser uma delícia o bate-papo. Sou a Tati Bolt, sou ginecologista há 20 anos, formada pela Escola Paulista de Medicina. Na minha formação, aprendi muito pouco sobre mulheres na menopausa, então é um tema que eu vim estudando quando eu cheguei na perimenopausa também. E junto com a Cris, a gente montou o Menô Sem Pausa, um movimento para levar informação para as mulheres sobre essa fase, porque numa época que a gente tem tanta informação, a gente tem muita desinformação e fake news também. Né? Então a gente gosta muito de levar essa conversa para além do consultório, para as mulheres passarem pela transição com mais saúde e leveza. Ai, que delícia vai ser hoje, né? Muito bom. É incrível, a gente estava até comentando, né, antes de começar o episódio, que quando a gente fala de menopausa, tem muitas mulheres que falam, nossa, então para eu ouvir sobre menopausa, eu fiquei velha, né, ou eu tô velha. E eu acho que é super importante a gente falar disso, né, então assim, existe vida depois da menopausa? Por favor, hein? E quando que a gente precisa começar a olhar para isso? Eu sou o exemplo disso, porque de nós quatro eu sou a única menopausada, né? E eu acho que aqui no Brasil tem uma coisa muito, muito forte em relação a você envelhecer, porque em outras culturas envelhecer faz parte do projeto de vida, mas aqui envelhecer é feio, né? E aí o contexto da menopausa vem dentro desse contexto do que é feio também. E eu acho que não é só um botox, ou um preenchimento, ou o melhor creme do mundo que vai resolver isso. É todo um sentimento em relação a esse momento de vida extremamente especial.
concorda, Tati? Muito. No Japão, as mulheres também entram na menopausa, mas lá, né, por conta da cultura deles, a mulher se torna mais sábia, né? Como se fosse um upgrade ali em relação à comunidade. Então, elas têm menos sintomas, que duram menos tempo, né, que são mais leves. Ao contrário da cultura ocidental, em que é visto como você vai se tornar invisível, não reprodutiva nessa fase. A mulher é injusto, né? Porque o homem também deve passar por uma transição Bem mais tarde. bem mais tarde, Bem mais mas a tarde, mulher é. ela sofre muito com essa busca de corpo perfeito, de estar impecável, né? Que traz um sentimento de culpa, É. que é um dos principais motivos pelos quais elas nos procuram, pelo menos me procuram. Então elas começam a se achar, doutora, eu fiquei desleixada. Não, você não ficou desleixada, você está passando por um processo fisiológico, ou seja, da biologia que todas as mulheres têm, Sim. e nós vamos acompanhar ele da melhor maneira possível, né? Mas existe a mulher também, ela não quer, ela tem um medo de falar dessa palavra, né? A palavra menopausa. Não tem? Sim, eu lembro logo que eu comecei o consultório, quando, né, eu fui atender uma paciente, falei, olha, você está na transição da menopausa? Ela, não, você não pode me dar essa notícia agora. Como se fosse uma notícia trágica, né? Uma coisa muito grave acontecendo, né? Então, quando a gente fala assim, é uma conversa para a gente falar com mulheres a partir de qual idade? Eu acho que todas as idades têm que estar envolvidas, para a gente entender como outras transições hormonais, como a puberdade ou a gravidez, a menopausa é apenas uma outra tradição e que tem muita vida depois disso, né? E a gente encarar com naturalidade, não como se fosse uma doença que tem que ser medicalizada sempre, torna tudo mais leve. A gente tem muito a relação da menopausa com a avó, né? Então, assim, poxa, então, mas quantos anos você tem? Sempre pergunto, você está na menopausa, mas você tem quantos anos? Então, sempre relaciona com idade muito senil, né? E não é sempre, Antigamente, né? 60 anos, a gente pensava em ninguém menos que a dona Brinca, né? Senhora. É. Jovem Hoje temos senhora. Jovem senhora. Jovem senhora que assim, que já tinham aposentado todo e qualquer sonho de desenvolvimento profissional, pessoal, elas engavetavam, elas já estavam no projeto de avós. Mas hoje em dia, gente, uma mulher de 60 anos, Ela está no ápice. eu acho que talvez 60 hoje em dia são os novos 50. Porque nos 50 elas entenderam que a menopausa é altamente tratável, altamente, sabe, cuidada, né, Tati? E a gente vê chegando nos nossos consultórios pacientes de 60 Uma sensacionais. energia, né? Eu falo, eu quero ser ela, É isso. né? Eu quero ser essa mulher. Incrível. E eu acho que a gente também associa bastante a menopausa aos calores. Né? Acho que eu tô chegando na menopausa, me dá uns calores, mas não é só isso, né? Quais são os sintomas da menopausa? Má, tem mais de 100 sintomas que podem estar nem fala relacionados. para a gente poder somatizar. Não, a gente já vai começar o checklist do 100. Deixa eu Tico, ver tico, aqui, tico, deixa eu tico. ver aqui se eu cheguei nos 50. Com a alteração hormonal, não é só o ovário que vai parar de funcionar, né? A gente tem alteração do topo da cabeça ao dedinho do pé, né? A Cris atende muito as questões da pele, do cabelo, mas o que a gente vê no consultório são mulheres que não estão dormindo bem, que acordam no meio da noite, que estão sempre cansadas, que ficam mais irritadas, tem uma piora, né, da TPM. E isso pode acontecer até 5 a 10 anos antes delas pararem efetivamente os ciclos menstruais, nessa fase que a gente chama de perimenopausa, né? Então, até sai um artigo reconhecendo o não me reconheço como eu mesma como um dos sintomas dessa fase. Que né? pode iniciar em que idade, mais ou menos, uma perimenopausa? A média da menopausa é 49 a 51 anos, então a partir dos 40, em muitas mulheres, Você já sim, começa, essas às vezes queixas. passa desapercebido, né? Passa. E muitas vezes, quando eu encaminho, a gente se encaminha paciente, é isso que é interessante. Elas vêm na pele. É, Porque, assim, primeira causa, é uma mulher por volta de 40, 42 anos que chega com uma queda de cabelo difusa, uma rarefação, o fio ficou mais fino, ou eu tinha uma pele super oleosa, minha pele ficou seca de repente, tá coçando. Então, se essa paciente não tem nada sistêmico, não tem uma doença que eu tenha que investigar e chegar a um diagnóstico, geralmente isso é um sinal de privação do hormônio na pele, porque a gente tem receptor de estrogênio em toda a nossa pele. Então, da mesma maneira que ele não vai atuar no ovário, não vai atuar no cérebro, ele não vai atuar na pele.
e a gente começa a ter essas modulações dele, essas falhas e os sintomas da pele. Então a gente pega às vezes antes, já pede exames e já passa para o acompanhamento. Eu comecei o checklist já, pele seca, Cabelo cansada. caindo. É. Mas não vou chegar até os sem O sintomas. no termo final. que é o parar de menstruar, né? Que é menopausa, é menos, né? Isso acontece. Ele tem o dia que acontece é o dia da menopausa. Existe, Exatamente, é isso a menopausa mesmo? é um dia só. E a gente fala assim, eu estou em menopausa. Não está na menopausa, eu passei por ela. Eu entrei. Eu entrei nela. Isso. Tem uma frase. Eu entrei. E essas queixas, elas acabam indo para os mais diversos especialistas, né? Tem muita paciente que vai no otorrino com queixa de zumbido ou de coceira no ouvido, no oftalmo com olho seco, no gastro porque está mais constipada, com alteração da digestão, né? Então, todos os nossos sistemas vão sofrer alterações nessa fase. E esse olhar integrado, É. né, para menopausa é super importante, né? Que é o que o Menô Sem Pausa já trata disso, né? Tanto é que são vocês duas trazendo mais informação sobre o assunto, mas tem outros especialistas que também podem e devem ser envolvidos quando a mulher entra, agora já vou falar direitinho, entra nessa fase. Isso. Sem dúvida. Eu acho que faz muita diferença. Então, o suporte terapêutico, a paciente chega com muita culpa. É impressionante. Uma culpa de eu De não não tá bem? estou conseguindo lidar com o meu próprio corpo. É como se ela falasse assim, isso aqui, esse corpo que me veste não me pertence mais. E aí ela se acha feia, ela ganha peso, então ela começa a ter uma dificuldade, dá até com o próprio guarda-roupa. Então não é só o rosto, é também tudo que o ao redor, né? Sim. Tudo aquilo que impacta essa mulher que se veste de manhã para ir trabalhar, ela tem que se sentir legal, Bem, né? né? Tem que se sentir ok, estou pronta para o mundo, estou pronta para a minha luta diária, mas ela não se sente. E ela assim, eu tenho pessoas próximas, os companheiros, maridos, eles também são uma peça fundamental nessa transição, né? Que tem que ter o amor, a empatia de entender que não é que tá, eu falo que não está nervosa, você fala da alteração de humor, Não acontece, tá louca. não tá louca, o que se ouve tá doida, tá louca. É louca. Ficou um pouquinho mais. Somos loucas, mas somos fofas. Mas existe também esse apoio também familiar, né? Ajuda muito a mulher, além do... Com certeza. E eu acho muito curioso de ver que, geralmente, no consultório, quando os maridos vêm na consulta, Eles vão na é consulta? na época do pré-natal. Mas hoje Ah. tem mulheres na menopausa que trazem também os maridos para essa conversa. Eu acho maravilhoso, porque é uma coisa que tem que Totalmente. envolver ali o casal, né? Me entenda um pouco mais o que eu estou vivendo agora. Entenda que assim, eu vou chorar quando a gente vira um filme totalmente água com açúcar. Talvez eu vou ficar um pouco mais irritadiça. Só um pouquinho. Coisa O meu cabelo vai cair no banheiro. Você vai falar que o nosso ralo está entupindo porque o meu cabelo está caindo. E é isso mesmo, né? Talvez eu não seja aquela com quem você se casou, mas eu sou muito melhor do que aquela mulher que você casou. Eu tenho muito mais bagagem, né? Muito mais experiência para a gente trocar. E, Cris, você comentou um pouquinho sobre as alterações na pele, no cabelo, e quais são as outras alterações, né? Hormonais, exatamente o que são essas alterações hormonais, o que está acontecendo no nosso corpo nessa fase? Quando a mulher para de menstruar mesmo, na fase da menopausa, tem uma queda do estrogênio. Mas o que acontece antes disso é uma montanha-russa. Ela vai alternar épocas que tem muito e que tem pouco. E é nessa época já que, quando a gente tem muitos sintomas que alteram a qualidade de vida, está indicado a gente fazer alguma intervenção, né? E a reposição hormonal. A gente pode ter terapias hormonais e não hormonais para quem não pode ou não quer fazer, né? Acho que isso é uma coisa que mudou muito nas últimas 2 décadas, que antes a gente só intervia depois de 1 ano sem menstruar. Hoje a gente... Que também às vezes não tinha tanto efeito, né?
Não, ainda tinha, mas você deixa a paciente sofrendo, né, Tati? Então, por muito tempo. E hoje em dia, quando elas vêm, eu digo elas, porque eu não prescrevo hormônio, mas claro, as minhas colegas gineco todas prescrevem. A gente já consegue ver que está falhando, ou então a paciente que vem, gente, não tem pele bonita se não tem sono bom. Não existe isso. nem me fala. Não, e a irritabilidade também vem da privação Do de sono. sono. Dia bom começa com sono bom, né? Então, você não refaz pele. Existe um termo em inglês que se chama dull, que é aquela pele cinza, grosseira, sem renovar. A pele se renova automaticamente num ciclo maravilhoso em 28 dias. Ela larga esse ciclo, então ela vai se renovar em 42, porque a gente não dorme direito, então a pele não cicla, e a gente não tem hormônio para ajudar a pele a ciclar nesse ritmo. E eu acho que tudo isso vai trazendo esses sintomas para intervenção antes da gente dar o carimbo, tô na menopausa. Mas nessa conclusão, a gente vai achar até que a perimenopausa a mulher sofre mais, então, desses... Eu acho que sim. Porque ela não sabe o que está acontecendo. Porque como tem picos, né, vai e volta, talvez o sofrimento, eu não sei, a qualidade de vida dela não é tão boa nesses 10 anos aí. Você não acha? Porque ela não sabe o que está acontecendo, é uma incógnita. E a falta de informação, Também. e aquela, será que eu tô? Então, assim, muitas vezes elas vão para um creme ou para um suplemento mágico, porque o marketing é incrível, né? incrível em Maravilhoso. falar que a sua menopausa acaba numa pílula, né? Sinta-se bem com uma pílula. E elas deixam de procurar uma consulta médica de excelência para achar que um creme ou um suplemento vai resolver a vida dela. Também achar que não está ainda, né? Não, Medo de ouvir esse nome, De ganhar né? esse carimbo. De ganhar esse carimbo. Perimenopausa, menopausa, né? Climatério, Isso. Climatério é o nome dessa transição. que é da peri para menopausa. E são mulheres ali em volta dos 40 anos que muitas vezes estão com filhos pequenos e já começando a cuidar dos pais, né? A gente fala que é a geração sanduíche. E aí nessa de cuidar de todo mundo, o cuidado com ela mesma acaba ficando para trás. Sim. E a gente fala muito no Lifetime W, né? A mulher, ela pensa sempre nos outros muito, família, filhos, trabalho. E acho que esse momento, acho que aí ela deixa, aí praticamente ela fala assim, agora que eu tô assim, eu não vou cuidar de mim, não tenho tempo, transição de carreira que a gente estava falando. Super, né? Assim, é muito comum essa fase dos 40 ter essa transição de carreira, que vamos falar, gente, às vezes impacta economicamente na mulher. Ela vai ter alternativas onde ela vai ter que fazer escolhas, né? Entre fazer um procedimento na dermatologista e pagar a pós-graduação dela, que vai fazer um upgrade na carreira dela. Então, isso traz culpa. Traz, né? Traz. E é isso que a gente tem que chegar lá e falar. Agora, talvez a gente vá conseguir com um creme. Ele não é milagroso, mas ele já vai fazer diferença. E aí entra toda a neurocosmética, sabe? Acompanhando, tentando trazer uma sensação de bem-estar. A gente orientando técnicas respiratórias para momentos onde ela está muito estressada. Acho que aí vem a nossa abordagem, porque eu e a Tati, a gente sempre gostou de tratar além, né? Então, como é que tá? Ela não trata intestino, eu não trato intestino, nós não somos gastro, mas a gente trata intestino, né? A gente vai perguntar de digestão, porque também os hormônios conjugados são reaproveitados no nosso intestino. Eu tenho uma desbiose, uma alteração de microbiota intestinal, a gente sabe que eu já tenho baixo, eu vou reaproveitar menos ainda o que eu tenho. Isso tudo faz sentido, né? Neurocosmética, que você acabou de falar. Gostei desse nome. Eu gostei desse nome também. Explica melhor pra gente o que é. Você trazer, através do sensorial de um produto tópico, bem-estar. A definição é essa. Seja pelo toque, porque o toque na pele, gente, já é algo que é poderoso para bem-estar. A não ser quando a pessoa não gosta, porque tem gente que não gosta de massagem, de toque.
ok. Mas a grande maioria das pessoas sabe o que é um toque. Então, hoje em dia, você vê que os produtos não estão mais assim, super pegajosos. Então, para começar, o sensorial da espalhabilidade e o tipo de sensorial olfativo também. Então, eles estão estudando cada vez mais substâncias que eles coloquem nos cremes para que você tenha a sensação de bem-estar, né? E traga o calor, isso vale para o bebê e isso vale para a gente também nessa fase de menopausa, como se aqueles 3 minutos que você lava o rosto e passa esse creme. Tem que ser algo sagrado, né? Isso. É um momento seu, né? 3 minutos. É o tempo de você passar o creme na face, pescoço e área dos olhos. Acabou. É muito pouco se a gente pensar. Um dia tem né? 24 horas, eu vou usar 3 3 minutos para mim. Sim, muito bacana. E assim, bom, a gente falou dos 100 sintomas, não vamos listar todos eles, mas já tangenciamos alguns aqui, já temos alguns exemplos. Então, comecei a sentir alguns deles. O que eu faço primeiro? Por onde eu começo? Procurar ajuda médica, marca uma consulta com o ginecologista e a gente vai entender como estão os ciclos menstruais, como estão os seus sintomas, como eles estão afetando a qualidade de vida, para daí ver qual vai ser o melhor momento da gente intervir se tiver indicação e não tiver contraindicação também, porque o hormônio não é para todo mundo. Porque às vezes eu falo assim, a minha amiga tá fazendo, ela tá ótima, tá parecendo uma misa. Eu quero o mesmo. E tudo que em Existe medicina a isso, gente né? tem muita opção é porque nenhuma é perfeita, É, né? Algumas mulheres vão usar gel, outras spray, adesivo. A gente tem diferentes formas de fazer a terapia hormonal. E hoje essa parte de terapia, vocês comentaram há 20 anos atrás, era na época da minha mãe. Minha mãe optou por não fazer hormonoterapia, porque tinham vários incógnitas que se desenvolvia câncer e tudo mais. Ainda existe isso, mas hoje está muito diferente. Hoje a gente tem medicações mais seguras que a gente vai usar naquela dose necessária para paciente de uma forma personalizada e acompanhar de uma forma bem próxima também, não é uma coisa que a gente prescreve. Prescreve o hormônio e não vai te ver nunca mais. Acompanhar. 6 meses, a cada 6 meses acompanhamento. Como menopausada do grupo, eu vou dizer para vocês que realmente é um ajuste fino. Eu falo que o hormônio na menopausa é um relógio suíço, né? E o que a Tati falou é uma grande verdade. Comece pela consulta médica com a sua ginecologista, né? A sua, aquela que te acompanhou, que tem a capacidade de te entender nesse momento, né, Tati? E o quanto é importante o da amiguinha não ser o seu hormônio. Ela colocou chip, é o chip da beleza. Esse chip, o que vem nesse chip da beleza? Todos os hormônios que blend. fazem o seu cabelo cair te dá acne, no meu caso. Eu tenho Piora tudo. Então a gente toma um negócio que piora. todo mundo. Exato, que beleza é essa, gente? É uma beleza ogra. Acho que é Careca uma soluções mágicas, né? Mas não tem atalho. Dá muito trabalho a gente fazer esse ajuste de um sono reparador, da atividade física, da alimentação. Dá trabalho. Adoraria que tivesse uma pílula mágica. Eu ia tomar com certeza, né? Feito Não rápido, temos, não né? tem. Mas para a gente pensar a longo prazo, a gente tem que pensar nessa mudança de estilo de vida associada a uma medicação quando tiver indicação. E o que a gente pensa muito quando a gente vai fazer esse tratamento com terapia hormonal é em todos os benefícios que isso vai trazer, né? Ter os fogachos, os calores, é muito ruim? Mas o que a gente tem medo é do que mata a mulher na menopausa, que são doenças cardiovasculares e fraturas de osteoporose. Isso a gente consegue melhorar muito. Não sabia isso. Sim, por isso que quando a gente vê, tem aqui a menina de 21 anos, né, a fala gente da trazer ela massa para esse assunto, porque para a gente ter uma qualidade boa do osso, a gente precisa de uma dieta com cálcio adequado, vitamina D boa e uma musculatura forte em volta daquele osso. Então, é uma coisa que é para a gente começar a construir desde sempre, Sim. né? O nosso pico de massa óssea vai ser aos 30 anos e depois ele já vai tendo uma queda que se acentua com a chegada da menopausa, né? Então, a gente trazer esse assunto para todas as mulheres de todas as idades é super importante. E as mulheres hoje, você sente que tem uma frequência de controle no ginecologista?
elas vão, existe isso, pelo menos uma vez no ano, a mulher hoje vai, aumentou, diminuiu? Quem faz reposição faz, Faz. né? É impressionante. E as mulheres que fazem reposição são mais cuidadosas com o controle. Ah, então é janeiro, por exemplo? É a minha mamografia, eu vou fazer. Tanto é que, por exemplo, eu vejo, a gente geralmente conversa sobre a quantidade de paciente com câncer de mama jovem detectado, e eu acredito que é por conta desse segmento mais ali, mais rígido. Ela começa a fazer hormonioterapia, os teus sintomas, ela vai, e eu percebo, eu que sou de outra área, claramente que existe uma regularidade maior na consulta. Porque às vezes você conversa com mulheres que fazem há 2 anos, 3 anos, A estatística para câncer de mama é assustadora, Fê. 1 a cada 8 mulheres vai vão ter ter. câncer. Por isso todo mundo conhece alguém que teve, né? Mas a gente sabe, dentre os fatores de risco, que obesidade, por exemplo, é um fator de risco mais importante do que o uso de terapia hormonal. Olha só. Nossa, é saúde, né? Então, se você... Né? E quando a Isso gente é entra olhar com a pros terapia dados, hormonal, ela vai conseguir dormir melhor, e aí vai fazer uma atividade física, vai comer melhor, e aí vai reduzir o risco que ela teria pela obesidade, né? Então, acho que é muito simplista quando a gente vê esses posts sensacionalistas. Ah, o hormônio dá câncer. Eu gosto de falar para paciente, internet, modo de usar. A informação tem que te trazer segurança. Sim. Se é uma informação que está te assustando, tem alguma coisa ali, né? Confira a fonte da informação. E outra porque- coisa, só ele faz, é o método desenvolvido por isso. Acho que dá medo. Ciência significa assim, eu testei em várias pessoas, X responderam bem, X responderam mal. Então, já deixa de ser único, Sim, né? é Então, verdade. toda vez que alguém fala, ah, mas só fulano de tal faz, eu falei, desconfia. Isso não é científico, porque se tem uma pessoa e não é replicável, não é científico, porque o científico tem que ser replicável. Então, ele toma o remédio, funciona naquele padrão de paciente, então funciona em mim que tenho esse padrão de paciente. Então, para mim, serve o remédio. É isso, ciência é algo sempre replicável. E a gente estava falando de obesidade, da menopausa, então, assim, o advento das canetas emagrecedoras também trouxe um alento para as pacientes, eu percebo nitidamente. Então, número 1, vamos falar claramente, doença cardiovascular, diminui peso, diminui gordura visceral, que é isso que é o importante, né? Segundo, gente, autoestima. Essa mulher, ela vai se olhar melhor, ela vai lidar com a sexualidade dela melhor. Ela, claro, ela vai ter que fazer tratamento cosmiátrico na dermatologista, porque ela vai perder gordura facial também, mas ela entende que apesar de tudo isso, ela está melhor, A né? gente fez um evento no interior, né? Foi. E teve o depoimento de uma mulher que estava na menopausa e ela chorou. Sim, Porque, assim, ela falou assim, eu tô me sentindo linda. exato. A autoestima vai... E, assim, o que é uma perda, um fator ajustado modula os outros, né? O número de manequim Já é impressionante. E sabendo ela, usar, né? sabendo, entendendo isso como parte de um processo, uma intervenção necessária, porque dá mais trabalho para mim também, dá para você e dá para mim mais trabalho, porque eu vou ter que falar para essa paciente que a cada 5 quilos que ela perde de peso, ela vai ter que fazer um tipo de intervenção para ela não evoluir com flacidez facial importante, ou corporal, seja o que ela entenda. E eu acho que tudo isso, gente, linka com a atividade de vocês, porque imaginem, nós temos uma paciente que tem uma demanda, de certa forma, um leque de demandas. Ela, eu, às vezes o terapeuta, o endócrino acompanhando, Personal. a academia bem orientada, e ela tem que se preparar para esse momento, né? Exato. Que a gente fala de independência financeira, de liberdade financeira para ela cuidar dela mesma, né? Então, acho que eu falo que é pensar um pouco, é ser um pouco egoísta no sentido positivo da palavra e falar assim, agora é hora de pensar em você, planejar essa sua vida longeva aí, com tudo que você merece, né? Não é um Então, gasto assim, supérfluo, né? não é luxo, é o luxo da saúde, né? Conseguir ter o poder da escolha nas próprias mãos. Porque a partir do momento que eu tenho liberdade financeira,
eu escolho Exato. aonde eu vou colocar o meu dinheiro, né? Isso é muito importante para que a gente possa decidir aonde a gente quer colocar, porque depende das nossas prioridades, né? E não é alguém decidindo quais são as nossas prioridades, e sim a gente mesma. E sabe, Maíra, eu acho que é interessante esse acolhimento que vocês com o braço W da Lifetime fazem, porque às vezes para essa mulher é muito difícil chegar para um consultor homem e falar, por exemplo, para ele, então, coloca aqui na planilha, X eu reais por preciso mês disso aqui, coloca free, um negócio que chama-se freedom, na verdade, né? E me deixa, esse dinheiro é meu, entendeu? Então, mensalmente eu tenho que ter a coluninha freedom, para eu gastar com ela, comigo ou com o meu personal. E a mulher entende mais isso. Nesse momento a gente sabe se acolher melhor. E a gente até ajuda a fazer isso. Espera que eu vou te ajudar, porque vai dar certo fazer isso. Vamos organizar as finanças para você Damos cuidar de você. moedinhas e essas moedinhas enchem o porquinho. É isso. É isso, e falando da liberdade, quando a gente decide investir nesses os potenciais tratamentos, né, da menopausa, ou a gente falou da reposição hormonal, existem outros, quais são os caminhos, né, para essa mulher também poder escolher para onde ela pode ir? Independente da terapia que a gente vai usar, hormonal ou não, a gente vai primeiro cuidar do estilo de vida, né? E a gente estava falando, o sono é o principal pilar. Nossa, É aí que a gente vai ter que mexer primeiro, para daí mexer com atividade física, colocar fortalecimento muscular. Não dá para fazer só uma caminhadinha, só um pilates leve, né? A gente precisa dessa poupança de músculos também para longevidade. A alimentação, que é difícil, né, a gente mudar padrão, né? O mundo hoje favorece a gente comer fast food, coisa... cápsulas, né? Sim, pozinhos. Sozinho. Sua dieta é com pó. Pó. Dieta da NASA. 18 Pó com água. Assim, eu adoro uma cápsula, mas tem que comer, né? Um arrozinho com feijão A faz delicinha, diferença. né? Uma carinha moída. Não, a Uau. nossa, gente, a gente pensar como nós somos felizes sendo brasileiros, olha o nosso prato. Arroz, carboidrato, feijão, proteína, Delícia. carne e a gente tem todos os legumes no Brasil. A gente só não gosta de comer, né? Então, acabou. E todas as frutas, a gente tem frutas de alto e baixo índice glicêmico, de acordo com a nutricionista. Onde precisa de pó ou suplemento numa dieta dessa? Não É precisa. verdade. Não, e a gente esquece, né? É verdade. Mas eu lembro quando eu tinha 35 anos, eu sempre pratiquei atividade física que eu amo, mas amo de verdade, nunca fiz por estética, porque me faz bem. E aí eu sempre corria, aquela coisa louca da corrida, eu era a mulher da corrida, flácida igual uma gelatina, magra e flácida. E aí um personal meu falou para mim assim, com 35 anos, o que você quer? Eu falei, eu quero ficar musculosa, seca. O que você está fazendo? Ou entra musculação na sua vida como um hábito, ou você vai estar sempre igual aquele ratinho, você vai estar correndo, perdendo, e você vai, com 50 anos você vai chegar, você não vai conseguir 60, 70, você não levanta da cadeira, você não tem estrutura muscular para isso. Foi uma mudança minha, e assim, hoje eu faço musculação todos os dias. Virou, não é para mim não é academia a musculação, é algo que eu tenho que fazer a hora que eu acordo. E eu falo para todo mundo, eu acho que as mulheres hoje estão com uma tendência, eu vejo mais mulheres na academia, antes você via muitos homens na academia, você via mais as mulheres naquelas atividades aeróbicas, para perder peso, e não é só isso, né, transformar, tá tendo uma consciência, mas me assusta às vezes mulheres mais jovens já pensando nessas reposições para ter performance, e aí me assusta, não sei como que vai ser o futuro, né? Porque eu vejo mulheres com 30 e poucos anos já querendo uma alta performance em atividade física rápida, né? Aquele efeito rápido. Não tem solução mágica, infelizmente. Mas o mundo é hoje em dia performático, né? Não é? E eu acho que cabe a nós levar esse tipo de informação médica, entendeu? Então, assim, quando eu vejo às vezes um adolescente tomando muito suplemento, chegando no meu consultório com acne, porque ele quer performar
além do que ele é. Então, assim, qual é a nossa... A gente é atleta? Não, a gente não é atleta. Qual é a finalidade? É você ganhar músculo, e isso quem te dá é treino de resistência, lembrando que o músculo é um órgão endócrino, ele vai atuar sistemicamente, ele vai te ajudar a produzir mais colágeno, então você rejuvenesce com musculação e não com corrida. Isso está certo, fora que a corrida te antioxida em alto grau, tanto é que assim, olhem os grandes corredores, eles são envelhecidos, Sim, não né? parece a idade que tem. Não é Exato. possível que esse cara tem só 40 anos. Altamente oxidado. Então, aí tem que tomar milhares de antioxidantes, sobrecarga renal. Então, eu acho que a gente tem que pensar assim, o que eu quero, né? E essa de alta performance com 35, ela tá mal orientada. Ela está completamente mal orientada. Porque a gente vai crescer o músculo até um ponto. Você consegue de um jeito, amar de outro, a Tati de outro, também outro, dentro da nossa constituição física, né? Que mantenha. E aí, Tati, os exames que você pede pra gente ver. Quais são? Isso que a gente estava falando de suplementação, pozinho mágico, alimentação, também não é 8 ou 80, né? O que a gente vê com muita frequência é uma deficiência de vitaminas que a gente precisa cuidar, sim, sob supervisão, baseado nos seus exames, né? Não é só ir lá na lojinha de vitaminas e que dá vontade de comprar tudo, porque tudo tem muitas promessas tudo é caro, mágicas, né? né? Nossa, gastei, agora vai fazer efeito. Não é. O que a gente acaba suplementando com maior frequência, vitamina D, Tá bom. né? Vitamina B12 e ferro, tá? Cálcio, ainda mais hoje que muita gente tem intolerância à lactose, alguma coisa não toma leite, queijo, iogurte, a gente tem que suplementar muitas vezes também, né? Então a gente tem que olhar para os exames, olhar para a rotina, ver o que dá para a gente otimizar com a alimentação e suplementar o que acabou ficando faltando. Perfeito. Então, primeira coisa, olhar o sono, atividade física, Exatamente. Cama, alimentação. alimentação. eu é bingo, né? Você vai fazer Cartela cartela cheia. cheia. Eu já não vou, mas tudo bem. Mas pensando nos pilares da Lifetime, eu puxaria também a saúde social, viu, Má? Eu acho que é uma época para a gente se juntar com outras mulheres e falar abertamente sobre isso. Porque não fica com aquela sensação lá de só eu tô trocando aqui as palavras e as letras, me sentindo incompetente, né? A gente tem uma taxa altíssima de mulheres que pedem demissão, muitas vezes, do trabalho nessa fase por conta disso. Uau! Né? Então, a gente falar sobre essas mudanças e estar junto de outras mulheres faz muita diferença. Porque eu acho que, primeiro que a gente não se sente sozinha, né? Agora falando aqui, eu acho que eu tô exatamente 10 anos antes, mas você começa a achar, né, só eu tô extremamente cansada, só eu não durmo bem, acordo de madrugada e não consigo. Vira uma insatisfação, mas dormir, o né? que tá acontecendo comigo? De fato, a gente, a partir, eu acho que dos 40, e eu senti essa virada nos 40, né? Meu sono nunca foi bom, há muitos anos, né? Mas tem um cansaço Que não repara no maior sono, né? por conta dessas noites mal dormidas que antes eu não sentia. Antes, ok, eu não dormia bem, mas eu não me sentia tão cansada como eu me sinto hoje ao longo do dia. Então você já vai começando a notar esses sintomas. Se você ainda começa a sentir tudo isso sozinha, além de ficar extremamente, de fato, solitário, né, você acha que é com você, né? Eu tenho um problema. E esse olhar holístico é tão importante porque é sim olhar o sono, mas é também olhar o esporte, o exercício físico, a musculação, né, principalmente, é olhar a alimentação, né, é fazer esse check-up, olhar... é comungar sintomas, né? Exato. Por exemplo, você estava falando de estar cansada. Você sabia que das coisas que a gente dosa quando a paciente chega, claro, vai dosar cortisol salivar, então deixa eu já deixar até cortisol é salivar, não é o cortisol sérico que a gente dosa, porque ele é muito mais fidedigno e nos dá como o cortisol da gente tá, então assim, como é que a gente acorda e como é que a gente não dorme, porque o cortisol precisa abaixar para a gente poder dormir, eu não tenho que ficar ligada.
Eu tenho que desligar para dormir e dormir bem. Uma outra coisa é a vitamina D, porque eu sou a primeira a tirar vocês do sol, Sim. né? Eu tiro. A gente, quando é jovem, a gente é muito mais exposta e muito mais exposta de maneira inconsequente, né? Aí a gente vai envelhecer, a pele mancha, a pele isso, a pele aquilo, tira a pessoa do sol. Vitamina D, gente, vitamina D baixa, você se arrasta. Arrasta e deprime, né? Tanto é que os países onde não se toma sol, Suécia, o norte da Alemanha, eles repõem Vitamina na D. rotina vitamina D com esse foco de eu não quero que deprima. A outra dica é usar esses wearables, né? Então, Eu tô usando. Oura Ring, Apple Watch, Garmin, Isso aqui ajuda. né? Que você Ah. chega e conta para sua médica, olha, Se eu tá for te mostrar aqui o meu, você vai meu assustar. padrão de sono, né? Então, olha, lá na minha própria casa tem uma pessoa como eu que dorme pouco e extremamente bem, então assim, com sono profundo, e o meu marido que dorme mais com sono superficial. Então, qual dos dois realmente descansa, né? Uhum. Então, olhar esse padrão de sono. Então, as pacientes hoje chegam e podem trazer esses dados para a gente numa consulta e a gente pode ajudar de uma maneira melhor. Não ela jogar lá no Claude para ele avaliar, não, a gente orienta, Uhum. né? E fazer o uso da inteligência artificial com parcimônia, porque é claro que não dá, vai né? trazer, se você colocar seus dados. Todos os seus sintomas, ele vai bugar. Fernanda, vai embora, volta. Vai, Interna. some, Fernanda, Interna. some, tudo isso. E esse esquecimento, o que é isso? O que acontece com a gente? Que você fala, eu tinha uma memória boa, fazia sudoku, palavra cruzada, agora nem isso está adiantando, é Seu normal. cérebro está no processo de upgrade, atualizando ali Nossa, parece que eu a estou versão sempre dele. assim, atualizando. Não, a gente tem os receptores de estrogênio no cérebro também. A gente tem uma alteração estrutural nessa fase para reorganizar ali para o pós-menopausa. Mas melhora depois, né? Melhora. Ah, que né? maravilha. É importante falar porque muitas pacientes vêm com medo de Alzheimer, de estar com algum quadro demencial, né? Então, eu gosto de falar, é diferente você olhar para uma caneta e você falar, e esquecer que chama a caneta, Sim. ou olhar para uma caneta e não lembrar para que ela serve, o que é aquele objeto. Tá Aí bom. seria um sinal de alerta, né? Então, a gente tem esses sintomas de névoa cerebral, brain fog, esquecimento, você tá dentro da casa, você vai pro quarto, você não lembra o que você veio pegar, volta pra Nossa, sala isso e volta pro parece- quarto, mas são sintomas transitórios, né, que vão passar, não vai durar para sempre. E é muito comparado com as alterações cerebrais que a gente tem também na puberdade, né? Por isso que a gente brinca que a menopausa é uma puberdade reversa, né, que o cérebro está se reorganizando, ou na gravidez e no pós-parto também, Que também ficamos meio fora do ar. Etéreos. Eu falo que tem uma palavra que eu acho bonita, etéreos. Éter. A gente fica mais assim, né? tá tudo É bem. isso. Tá tudo bem. Não, e O ok. que você vai pedir no almoço? Sei, Qualquer coisa. sei. Hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Mas aí pede alguma coisa que você não gosta. Aí você Irrita. E aí tem a irritabilidade. Mas acho que também lembrar que tem fatores que podem piorar essa névoa cerebral, né? Então, a privação de sono é uma delas e sintomas ansiosos e depressivos. Então, a gente tem que cuidar desses 3 fatores que podem piorar os sintomas do brain fog antes de colocar tudo na conta da menopausa. E falam, aí você vai me falar, dizem aí que creatina é muito bom para... É isso mesmo? Creatina. Para essa... Existe Para uma... atletas ou para Não, nós, para a pessoas normais? cabeça. Para cabeça. Para esse... A gente ainda precisa de tá mais vendo? estudos para falar que todo mundo Nossa, eu vou precisa trazer um usar. monte de fake news Não, aqui. Dizem aí. Então, Fê, de Eu novo, li. vamos lembrar sempre assim, funciona para bastante gente, Ok. comprovado. Então, assim, peguei 100 pessoas, para 60 funcionou, para 40 não. Ok, é uma informação cientificamente relevante. Então, talvez vamos olhar para o tipo de creatina, para a dose de creatina que eu vou dar. Se a gente pensar hoje em dia, a creatina você toma para você aumentar a sua resistência no treino de musculação. Se é com esse intuito, né, lembrar que também você vai ter a eliminação renal, talvez com monitoração, né, contínua, isso vale a pena, porque aí você vai fazer o seu treino de musculação melhor.
Eu E- sabia que era para musculação, aí me falaram que tem gente usando para memória. Só que esqueceu de tomar alguma coisa, o professor não tomou piratina. Ou dormiu melhor, ou cansou no exercício físico e dormiu melhor, né? Mas hoje o sono, né? A gente, assim, acho que o sono é o norte de tudo, né? Parece que é quando a caixa descansa e repõe, recarrega tudo, né? Hoje, o que que a gente podia dar de dica para uma mulher hoje, assim, uma coisa para melhorar o sono dela? Olha, eu tô colocando ela na parede. Né? Eu acho que primeiro é ter essa consciência de que o sono é importante, Tá, né? porque Porque a muitas gente não vezes dá a valor, gente né? atende mulher que fala assim, ah, não, eu durmo mal, sempre dormi mal e vive assim. E normaliza o Normaliza, dormir é. mal. Assim, eu durmo 4 horas, para Ai, mim é mas ótimo. tá tudo Você fala bem. assim, gente do céu, como? Né? Então, acho que primeiro levantar essa consciência de que não é normal dormir mal, né? Para daí a gente pensar desde intervenções simples de higiene do sono, né? Essa história de não levar o celular para o quarto, de abaixar as luzes, né? De ter uma rotina ali para pegar no sono, para daí pensar se tem indicação de alguma intervenção de suplemento ou medicamentosa. Senão a gente acaba comprando todo o magnésio do mundo e o rolando a magnésio, tela do H, celular junto, né? Melatonina. Não, e gente, às vezes a pessoa tem apneia. E não A sabe, pessoa está né? com sobrepeso, a pessoa tem apneia, a pessoa ronca, o companheiro ronca, Ai, é horrível. né? E aí ela acorda. Então, olha só como tem medidas simples, entendeu? Às vezes, de repente, trata o ronco do companheiro, Vai dormir no né? outro quarto. Ou Pois é. ele tem que usar CPAP, porque ele tem apneia. E quem já dormiu do lado de uma pessoa que já escutou ronca alto, como é que você dorme? Como é que se aprofunda quando a pessoa ronca? Então, né, antes da própria pessoa pode ser o do lado. É verdade. Dá vários insights. Muito bom. Mas é isso, tudo começa com um diagnóstico, né? E de cada mulher se entender e se conhecer, para depois a gente chegar na fase do que vai ser melhor para ela, né? E a gente vê muito isso, a mulher que vê o da amiga, Se vê automedica, ou se que é fácil automedica isso, né? e não vê resultado. E vai se arrastando, né? É. Você vê essa mulher que ela vai meio que sobrevivendo, né? Sim. Ela passa essa fase de perimenopausa, ela sobrevive, ela não vive. E Você sempre passa mal. amargurada, Sim, chateada, triste. Dá para fazer melhor, né? Dá para fazer e com o melhor. outro. E quem convive, vive. Consigo e com o outro. Existe, acho que foi uma jornalista que trouxe, né, os índices de divórcio que acontece nessa fase da perimenopausa por falta de entendimento até da mulher e a comunicação no relacionamento, né? Sem dúvida. E falando sobre a irritabilidade, né? Porque eu acho que a gente vive também num mundo em que existe uma irritabilidade maior, um certo caos, né? Existe Uma ansiedade. uma ansiedade, existe alguma viradinha de chave ou algum sinal de que essa irritabilidade já não está como deveria ser, né? Já pode ser considerado um sinal clínico, alguma coisa assim? Ótimo ponto, porque eu acho que também hoje, com o aumento, né, da divulgação de informações sobre a menopausa, a paciente chega no consultório achando que eu vou passar uma terapia hormonal para ela e tudo está resolvido. Que o mês ela tava super mulher, de capa e tudo. Às vezes é perimenopausa, às vezes é burnout. Olha só. Né? A gente vê muitas mulheres sobrecarregadas, né? Essa síndrome da Mulher Maravilha, de vou dar conta de tudo e todos, coloco uma lista infinita de coisas na minha lista de pendências para fazer e tô sempre ali sobrecarregada e culpando os hormônios, porém, na verdade, é culpa de uma rotina que não cabe, né? Então, quando essa irritabilidade está trazendo angústia, é um sinal de alerta. Quando está atrapalhando ali a gestão das atividades dela, né, esse sofrimento mental em torno disso, vai precisar de um cuidado específico. E aí tem que ter essa conversa bem próxima para entender o que é hormonal e o que não é hormonal, que não vai ter hormônio que dê conta de uma vida sobrecarregada. O que dá para tirar dessa lista, né? Que dá para tirar dessa lista, né? Porque você fala, como é que você faz isso em 24 horas? Então, onde você dorme? Você faz, mas onde você dorme? Às vezes tem dia que a gente faz, nossa, hoje se tivesse 36 ia ser
cabia na agenda Cabia na perfeita. agenda. Mas eu quero trazer uma coisa muito simples, gente. Eu assisti uma aula sobre menopausa e pele, um painel de menopausa e pele no congresso em abril, e uma das aulas mais interessantes que uma neurocientista deu foi o exercício 365, que ela falou que para pacientes que vivem com uma rotina de estresse muito grande, então você tem o cortisol nas alturas, lembrar que o cortisol é altamente inflamatório, ele vai degradar a pele, diminuir o sistema imune, piorar a absorção hormonal, por mais que ela dê o melhor hormônio, eu vou piorar essa absorção, vou atuar no intestino, e ela falou que é uma coisa muito simples. Por 5 minutos, se for possível, ou por pelo menos você está naquele pico de estresse. Aconteceu aquele momento, você parar e você fazer 3 vezes, 4 inspirações profundas, então durando 4 segundos, então 3, 4 e expirar em 6. Ela falou que pelo menos 3 vezes, no pico da situação. Mas se você puder fazer isso por 5 minutos, uma vez por dia, você se educa e você não começa a não ter esses grandes picos de cortisol, esses grandes... Eu achei, ela trouxe isso para a pele, eu falei, sensacional, quem não pode fazer isso 3 vezes? Se você me vê, Né? muitas vezes fazendo isso, você vai entender como foi meu vou dia por entender. aqui, tá? Exato. Tá ali respirando, deixa Opa, Fê, você não quer dar uma Vamos respirar respiradinha? junto. Exato, Vamos dar uma deem-se as mãos e respiradinha e a gente respirem. já volta. Não, isso vale para quando eu estou dormindo, eu estou super ligada, ainda não estou conseguindo desligar. Faça isso, entendeu? Ela falou, trouxe essa técnica respiratória e comprovou cientificamente, porque o que acontece? Eu tenho o sistema nervoso simpático que é de sobrevivência e o parasimpático que é de calma, reconstituição, recobrar a quietude. Então eu ativo o parasimpático, então eu trago essa quietude para dentro de mim, melhor imunidade, melhor sono, e ela foi dando vários fatores. Gente, são 3 inspirações, né? É falar, estou viva, você faz esse, Muito bom. né? Não, e é isso, mas 5 minutos no dia. 5 minutos da respiração, 3 de skincare, em menos de 10 minutos você já deu uma Não, e aí tem a parte, avançadinha. não, e aí tem E ou aí? puff ou oral, né, É, Tati? O intravaginal a gente tem aí ainda a tem. parte hormonal. Em 10 minutos. Tá bom. Faz muita 24 coisa. horas dá tempo. Dá Acho que vai dar tempo. Fica a dica aí, pelo Eu amor de pra essa Deus, mulher que tá mulheres. atribulada, sobrecarregada, eu falo justamente porque a sua vida é corrida, que você precisa tirar esses minutos para cuidar de você. Verdade. Quando a vida tá calma, a gente tá de férias, não, tudo bem, deixa passar, mas é muito comum, quando a vida fica corrida, a gente deixar de cuidar da gente mesmo, mas nessa época que a gente tem que intensificar os cuidados, É né? verdade. Mas a perimenopausa de antigamente, ela é diferente de agora, né? A mulher é diferente, né? A mulher hoje, ela cuidava de casa, ok, é um trabalhão você gerenciar uma casa, educar filhos, mas hoje a gente, além disso, a gente faz mais umas outras coisinhas, né? Então, se não tiver essa respiração... Essa pausa, essa eu pausa, comecei a fazer, sabe, é uma fazer. coisa que assim, vou porque escrever. até lá, desde que eu tive essa aula, eu falei, nossa, mas... Aí, claro, todo mundo tem no dia a dia da gente, pega 24 horas, a gente vai ter um pico, um momento onde a gente está mais agitada, faça. Não, mas 3 eu sou paciente da doutora Cris. Você chega na consultória dela, você chega assim... Ela te coloca na maca, você olha para uma paisagem lindíssima do Parque Ibirapuera, ela te deixa lá com essa voz baixa, ela fala assim, relaxa, querida, depois a gente conversa. É isso E você fala assim, gente, será que eu consigo? E ela sabe que é difícil, né? E aí você vai, é a melhor consulta. Com essa voz assim, eu vou evoluir, que eu quero ter esse tom Não, de mas voz. veja bem, terapeutizada. Terapeutizada. Né? Quero E evoluir bem pra ter essa- tratada. E bem Não, é tratada. o Então, conjunto, é o conjunto da obra. É Muito isso, bom. né? É o holístico. Não adianta a gente querer buscar uma solução mágica, porque a gente não vai encontrar, né? A gente precisa desse olhar holístico para a gente mesmo, né? Assim como a Lifetime W tem os 4 pilares da longevidade, né? Não é olhar só para um deles.
a gente precisa olhar para os 4, né? Precisa olhar para o físico, precisa olhar para o nosso mental, emocional, para o nosso social e para o nosso financeiro, né? E assim como não existe uma fórmula mágica, mas vamos pensar, a gente brincou nos 10 minutos, mas a gente sabe que não são esses 10 minutos, mas se a gente pensasse num plano de 30 dias, assim, essa mulher começou a sentir que está entrando na menopausa, se a gente pudesse montar um plano de 30 dias, primeiro, é possível montar um plano e como é que seria esse plano com o olhar de vocês duas? Dá o seu, eu dou o meu. Vamos falar por semana. O que você daria na primeira semana para ela? Primeiro, uma boa conversa, né? Uhum, Isso, é uma consulta sim. com calma, Aberta, sem né? pressa, né? Com escuta, né? Quando você vai no consultório, eu tenho que te ouvir, né? Não sou eu que tenho que começar falando. Então, ouvir para a partir daí fazer o diagnóstico e entender quais pilares que a gente vai mexer primeiro, né? E eu acho que dentre esses pilares do sono, atividade física, alimentação, muitas vezes a gente se perde porque a gente tenta consertar primeiro o que está mais difícil de ser consertado. E às vezes tem um outro pilar que é só a gente fazer um pequeno ajuste e ele já vai melhora. sentindo, já vai refletindo nos Né, outros. conforme a gente vai vendo melhora, motiva até para ir mudando os outros. Eu dividiria em semana. Eu pensaria, primeira semana sono, segunda semana atividade física, terceira semana olhar para alimentação e quarta semana eu colocaria skincare. Né? Claro, tudo isso partindo da pessoa que chega para mim em consulta. Jamais eu prescreveria hormônio, né? Então, assim, eu posso pedir os exames, encaminho para Tati, aí ela vai fazer essa parte hormonal. Mas se a gente parar para pensar, em 4 semanas a gente consegue fazer com que ela olhe para alguma coisa. 150 minutos por semana é o que a Organização Mundial da Saúde fala que nós precisamos nos exercitar. É muito pouco, gente. É muito 30 minutos uma subida de escada. Sobe, desce. Quem mora em andar alto ou várias vezes, já começa, né, Tati? Já põe a pessoa em atividade, quem é sedentário. Porque a gente fala de tudo isso e a gente vai para um ponto da perimenopausa que é o libido, a perda do libido. Acho que se eu controlo se eu consigo ajustar isso, acho que o libido vai ser mais. Eu não posso já só olhar para o libido, eu tenho muita coisa antes, né? Sim. Para eu me admirar primeiro, para eu entender e até para esse libido voltar, porque diminuir. E é hormonal também isso. Sim, tem alteração hormonal e tem as outras fatias dessa pizza. Que se você não dormiu direito, você vai preferir dormir 15 minutos a mais, Não né? Do que usar para outras sim. coisas. Se você Tem tá gorda, autoimagem. tá. Tem uma questão física também, que tem uma alteração da lubrificação, né, vaginal, e aí a gente lança a mão ou de lubrificantes na hora da relação, ou de fazer uma hidratação da vulva e da vagina também, né? Então tem anti-rugas íntimo também, que a gente pode usar para não ter dor. Vai ter mais uns minutinhos, então. É. Completou 15 minutos, então. Mais a atividade física. E acho que isso, você está brincando isso de 10, 15 minutos, mas acho que porque também, senão fica uma coisa muito 8 ou 80, né? Ou eu estou matriculada na academia com personal e com uma equipe completa fazendo milhares de coisas, ou eu fico paralisada e não faço nada. Dá para a gente começar com pequenas mudanças na rotina para a gente ter uma melhor saúde, né? Perfeito. Infelizmente, Ai, gente, eu já me ficava avisaram aqui. que a gente está Eu já vou ter minha consulta lá, já tô Então, voltando. a primeira coisa, a gente já está com consulta marcada E eu aconselho vocês também. a fazerem o mesmo. 15 minutos diários só para vocês. E a gente tem um bate-bola final. Acho que eu posso. A gente pode ir alternando, Fê. Eu faço. Tá bom. A gente vai fazer sempre uma frase, e aí vocês podem responder também uma frase ou uma palavra. Tá? Nossa, gente, foi muito Adorei. o que a gente falou. Foi. Um bate-bola, é muito bom. Um sintoma que mais engana. Sono não reparador. Queda de cabelo. Olha. Um hábito pequeno que muda tudo. Tirar uns minutos para você todo dia. Exercício. Um mito que atrapalha o tratamento. Hormônio dá câncer. Creme trata tudo. Muito bom.
Um não negociável para atravessar essa fase melhor. Fortalecimento muscular. Dormir. Uma coisa que você pararia de normalizar hoje. Sofrer é normal para a mulher em diferentes fases, né? Arrastar correntes. Uma dica para o parceiro, família, para apoiar de verdade. Trazer pequenos insights, trazer pequenas reportagens, textos e comentar sobre elas no almoço de domingo. Boa. Incentivar a mulher a procurar ajuda. Isso é fundamental. Uma coisa que você gostaria que a paciente lembrasse ao sair do consultório. Você é a pessoa mais importante da sua história. Autocompaixão. Adorei. Nossa, não é uma... Maravilhoso. Pelo amor de Jesus Cristo, vamos para os 15 minutos só. Isso. Pode fazer a última pergunta? Vamos para a última. Vamos para a última. Que frase vocês gostariam que toda mulher guardasse para atravessar esse período sem culpa? Tem muito a ver com a outra. Mas que frase? Cuide de você antes de cuidar dos outros. Enche o seu potinho do cuidado para daí você transbordar. Em relação a essa fase, a menopausa significa eu tirar forças criativas uterinas, mas trazer essas forças criativas para mim. Tá bom. Então, como eu posso ir além para mim mesma, não sendo mais mãe. Né? Maravilhoso. Nossa, adorei. Acho que Tá. eu vou ficar mais. Eu também queria Tem muito. mais umas perguntinhas aqui. Deixa para consulta. Tá bom, pode ser. Muito bom, meninas. Obrigada. Muito obrigada, Cris, Cris delícia, Tati. que Foi maravilhoso Obrigada ter vocês mesmo. conosco. Agora, quem quiser também acompanhar o trabalho de vocês, aonde que essas mulheres podem encontrar na internet? Eu gosto de me comunicar online também, acho que é isso. Tem tanta desinformação, a gente tem que levar informação boa. Então, todo mundo pode me acompanhar no Instagram, que é o meu principal canal, DRA Por ali Tatiane dá Bolt. DRA, Tatiane Tatiane Bolt. Bolt. Dá para marcar consulta por lá também. Tem o se link quiser. lá, pode marcar. O meu DRA Cris Guarnieri. E a gente tem o nosso projeto, que é o @Menopausa Sem Pausa, que é esse projeto para levar informação de qualidade médica sobre menopausa. A gente tem dentro da comunidade The Future, nasceu dentro da comunidade The Future of Belonging, mas hoje em dia a gente leva para as empresas esse bate-papo numa roda de mulheres geralmente pequena, de 20, no máximo 30 mulheres, onde a gente discute essas questões que vocês viram. Tá na cabeça de todo mundo, mas às vezes a gente não tem um espaço seguro para compartilhar. Então é o @Menopausa Sem Pausa. Sigam, né? Perfeito, a gente vai colocar na descrição para que vocês consigam acompanhar o trabalho da Cris e da Tati, se informar de fontes extremamente seguras e se quiserem também agendar a consulta. Vamos. Agradeço muito a presença de vocês, foi um Do papo coração. riquíssimo que eu tenho certeza que Marcou aqui o WCast, né? é verdade. certeza. Obrigada, menina. Obrigada a vocês, meninas, pelo convite. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, faça com que essa informação de qualidade chegue para mais mulheres que eu tenho certeza que você sabe que também estão precisando ouvir um pouquinho sobre menopausa. Obrigada e até o nosso próximo episódio.